Mario. Muito bem, pessoal. Então, olha só. Eu preciso que vocês tentem imaginar enquanto eu vou falando, tá? A passagem que nós vamos ler hoje está lá no Evangelho de João, no capítulo 4. É onde Jesus vai para Samaria. Parece simples eu falando isso, né? Jesus foi para Samaria e encontrou a mulher samaritana. Tranquilo? Eu já preguei sobre Samaria. Nós já fizemos na Sachalon um livro das migalhas ao banquete, baseado nessa mulher a Samaria. Mas eu quero que você entenda que o que Jesus fez foi disruptivo, foi contraintuitivo. Ele foi na contramão. E, bem dizer, ele chegou de pesada no apartheid que existia cultural na época. Chegou alguém? Parei aonde, gente, antes da pausa aí? Samaria. Certo. Muito bem. Então, o que Jesus fez? Vamos tentar entender a geografia, tá? Norte, o centro e o sul. Norte, Samaria. Sul, Jerusalém. Tudo bem? O que Jesus fez, ele veio quebrar algo que já acontecia há mais de 700 anos. O primeiro rei de Israel foi o rei Saul. Foi desaprovado por Deus, veio o rei Davi. O rei Davi expandiu o território, e o filho dele, chamado Salomão, deu continuidade. Tudo bem até aí? Estou tentando buscar a história para vocês entenderem um contexto do que Jesus fez. Jesus não foi somente ter um encontro com a mulher samaritana. Ele foi, claro, propositalmente, mas teve algo que ele foi para destravar o conceito de Israel. Quando Jesus ele ativa algo que foi travado 700 anos. O reino, existia um único reino de Israel, certo? 11 tribos, mais a tribo de Levi, que cuidava do templo. Tudo bem até aí? Quando Salomão morre, o descendente de Salomão, Roboão, ele apertou os impostos. O rei Salomão, para fazer o que ele fez, ele ampliou os impostos da época do povo. Só que ele mostrava resultado, o povo tinha entendido e o templo já tinha sido construído, tá? Quando Salomão morre e o filho dele dá continuidade, ele fala, bem, eu vou apertar um pouco mais, porque ele foi aconselhado por pessoas não tão interessantes na época. Em vez dele aliviar os impostos, ele fez o quê? Apertou. O povo se revoltou. Quando o povo se revoltou, 10 tribos foi com ele. Então houve uma divisão do reino de Israel. O reino de Israel era uma única, com 12 tribos. Agora não. Ficaram 10 com esse, digamos assim, com Jeroboão. Os nomes são parecidos. Roboão é o filho de Salomão. Esse ficou lá em Judá. Junto com a tribo de Judá ficou a tribo de Benjamim. Capital, Jerusalém. Tá? Descendente direto, ó, Davi, Salomão, Roboão. Ficou lá no sul, com o reino de Judá, com a capital, Jerusalém, onde tinha o templo. A promessa que foi liberada sobre o rei Davi passou para o rei Salomão, que passou para o rei Roboão, que ficou em Judá, junto com a tribo de Benjamim. As outras 10 tribos foi com uma outra pessoa que não tinha vínculo de sangue com Salomão, Jeroboão. Ele era um servo antigo daquela região, daquele reino, tá? Ele fez coisas idólatras. Como ele não podia ir para Jerusalém, eles construíram bezerros de ouro, começou uma série de idolatria. Então, o reino do norte ficou com 10 tribos, o reino do sul com 2 tribos, capital, Jerusalém. Qual era a capital de cima? Samaria. Começou o primeiro problema, a ruptura dos reinos, tá? Depois que essa ruptura dos reinos aconteceu, o reino da Assíria invadiu. Quando o reino da Síria invadiu, ele destruiu completamente o reino do norte, que era do Jeroboão, que era daquele que se rebelou, das 10 tribos. Acabou as tribos. Por quê? Porque quando a Síria voltou para a Síria, ele levou os judeus ricos e mandou estrangeiro ficar lá. Quando esses estrangeiros ficaram lá, eles se juntaram, se casaram com os judeus que estavam lá. Olha o rolo que vai dando, tá vendo o rolo? Tá? A Síria veio, conquistou, acabou os 10 tribos, acabou Samaria e levou os judeus ricos e mandou outros estrangeiros. Eles fizeram uma mistura.
Então, o pessoal do sul, que era descendente de Salomão, eles entendiam que o pessoal de cima da Samaria começou a ficar mestiço, meio sangue. Começou a ter um problema. Eles começaram a cultuar outros deuses. Eles não queriam mais vir para Jerusalém, porque na época da reconstrução do templo de Judá, quando os samaritanos chegaram para Zorobabel, olha, tem que entender a história, o contexto, para tu entender o que Jesus teve que fazer 700 depois para arrumar a nossa barra. Jesus ele veio para resolver muita coisa. Aquele encontro com a samaritana não foi só um encontro. Existe todo mundo já vai falar de bullying. O que é bullying? Bullying é um preconceito, né? Um preconceito que você, né, fantasia ele um pouquinho, chama de bullying, mas é um preconceito. Você não gosta de uma pessoa, você brinca com ela porque você é preconceituoso, você não gostou de algo dela. Por exemplo, eu sou careca, né? Fazer bullying com careca. Não vale, não pode, né? Sabe por quê? Porque tem na Bíblia, é profético isso aí, não fica rindo, não. Teve 2 caras que falaram do profeta Eliseu, chamando ele de careca. Falaram, então vai lá, desce as ursas. As ursas foi e arrebentou os caras. Isso aí é para outra história. Quando Jesus faz isso, ele estava tentando resolver esse problema que começou na divisão. O povo tinha que ter seguido Roboão, que era o descendente de Salomão. Eles não seguiram, porque Roboão foi um péssimo rei. Ele aumentou os impostos em vez de aliviar a pressão. Eles não teriam que seguir Jeroboão, que foi o do norte. O pessoal do norte tinha que ter se submetido à linhagem de Salomão. Não fizeram. Eles deveriam ter vindo adorar em Jerusalém. Eles não vieram. Quando o rei da Síria vem e destrói, eles levam cativo, vem os outros, começa a troca de sangue. Mas não é só troca de sangue, é troca de cultura. As pessoas começam a se familiarizar com culturas estranhas, a adoração de outros ídolos, outros deuses entram no contexto. E Deus, ele é ciumentíssimo. Eu vejo muito casal hoje. E aí eu te falo, tu vai deixar ela ter outro namorado junto contigo? Claro que não. Tu vai deixar? Você é ciumento. Deus também é ciumento. Deus, ele não abre mão de você. Isso para Deus é inegociável. Certo? Depois, o Reino do Sul também se perdeu no caminho. A Babilônia veio e destruiu o Reino do Sul e levou cativo durante 70 anos. Depois eles voltam para reconstruir o templo e reconstruir as muralhas. Um processo que foi preciso Zorobabel, Neemias e Esdras. Quando eles estavam reconstruindo o templo, os samaritanos vieram. Só que Zorobabel não aceitou a ajuda deles porque eles estavam corrompidos. Eles queriam ajudar para manter um pouco um jogo político. E Zorobabel não tinha acordo com eles. O negócio de Zorobabel era com Deus. O negócio de Neemias era a reconstrução. Não era se fazer político para você ganhar um tapinha nas costas, entende? Então havia uma rixa de culturas ali. Certo? Isso passa 700 anos. Isso começa a ficar cada vez pior. Até o ponto de um judeu ser chamado de samaritano ser o pior palavrão possível na época. Reino do Norte, Samaria, tá? Olha como é que funciona. Agora esquece isso. Eu contei o passado, vamos para a época de Jesus, que ainda é passado, né? Na época de Jesus, Galileia, pessoas mais humildes, bem ao norte, a Galileia. No meio, entre Galileia e o sul, Jerusalém, tinha Samaria. 100 a 110 quilômetros para sair da Galileia, onde Jesus estava, para Jerusalém. Os judeus, olha o nível de preconceito. Sempre que você vai pelo caminho do preconceito e do ódio, você vai ter maior esforço psicológico, você vai ter maior esforço emocional, você vai ter maior gasto calórico e principalmente maior gasto econômico. Como assim? Olha o que os judeus faziam para sair da Galileia para ir para Jerusalém. Se eles traçassem uma linha reta, 100 quilômetros, 3 dias de caminhada, certo? Mas eles tinham que passar pela terra de Samaria. Como eles não aceitavam os samaritanos, inclusive o próprio ar que o samaritano, a respiração já era tóxica, a terra, pisar na terra de Samaria era considerado impuro. Então, o que eles faziam? Eles iam para o vale, atravessavam o Rio Jordão, ia para o deserto da Pérea, sol escaldante. Cara, tinha que atravessar um rio, entrar no vale, descer o vale inteiro do Jordão,
entrar no deserto da Pérea, voltar ao rio e subir o monte de Jericó para Jerusalém. Aumenta 60% o trajeto. Vai de 5 a 7 dias, só para não pisar na terra. Quem é preconceituoso, às vezes, se perde no processo, porque tem tanto preconceito, tanto ódio de alguém, que às vezes dá uma volta maior para não encontrar a pessoa. Já passaram por isso? Eu não vou ali, porque ali vai ter o cara, eu vou dar a volta. Já fizeram isso? Isso é o início do ódio, isso é o início do preconceito. O que Jesus faz? Vamos a Samaria. Jesus, ele arrebenta esse muro, esse apartheid cultural. Jesus, ele vem destruindo essa diferença de culturas, esse ódio. Ele ataca em 3 níveis. Primeiro nível, territorial. Ele entra em Samaria. Ele pisa em Samaria. Ele conversa com a mulher no poço de Samaria. Para os judeus daquela época, era um absurdo, porque para os judeus, o culto, o ponto de adoração do culto era em Jerusalém. Para os samaritanos, era um monte Gerizim. Então, os samaritanos tinham um monte deles e tinham um templo deles. Os judeus não entendiam e não aceitavam isso, essa confusão cultural que eles inventaram. Na verdade, os samaritanos inventaram uma religião. E os judeus, aquilo era abominação, tá? Jesus, ele vai ao encontro da samaritana. Territorial. Segundo, ele conversa com a samaritana. Ele entende o case da samaritana. Ele sabia que aquela samaritana estava lá ao meio-dia porque ela tinha preconceito, porque ela já tinha sido casada 1, 2, 3, ela estava no 7º relacionamento. Ela era impura dentro de uma impureza. Ela estava com uma alma destruída. E Jesus, ele não está nem aí para onde você nasceu, ele não está nem aí para o que pensam de você. O que Jesus só quer é o seu coração. E se for necessário entrar numa terra inóspita, hostil, porque Jesus, enquanto homem lá, é claro, não aconteceria, mas ele poderia ter sido, inclusive, apedrejado, escorraçado. Ele vai ao meio-dia, porque ao meio-dia não é hora de alguém pegar água. A mulher estava pegando água ao meio-dia, porque ela não podia pegar água nos mesmos horários que as mulheres normais iam pegar água na época. As mulheres iam cedo, porque é mais fresco. Aquela mulher foi só a pino, porque ninguém ia condená-la. Ela estava numa terra onde a própria terra dela tinha um preconceito em cima dela. E Jesus pede então para os discípulos irem para longe. Bem, eu já preguei sobre essa mulher samaritana. Hoje eu estou pregando sobre Jesus. Primeiro ataque, territorial. Jesus destrói o muro de forma territorial. Ele entra. Ele estabelece o governo dele lá. Ele conversa com o cidadão daquela terra. Ele liberta o cidadão daquela terra. E o terceiro, ele destrói esse muro de forma cultural. Ele instala uma parábola chamada o bom samaritano, onde ele fala que a pessoa que deveria ser escorraçada, ela que é boa, que ajuda aquele que foi abandonado no meio do caminho. Lembra da parábola do bom samaritano? Uma pessoa machucada no caminho de Jericó para Jerusalém. A pessoa saiu de Jerusalém para Jericó. A gente está falando de uma descida íngreme, perigosíssima, certo? Esse homem desceu, ele saiu de um estado de proteção de Jerusalém para um estado de Jericó. Jericó era uma cidade amaldiçoada, ela foi amaldiçoada por Josué. Não era para ter construído aquela cidade é uma cidade, como eu falei, amaldiçoada. Um caminho perigoso. Então, assaltantes vieram, bateram nele, largaram ele lá a ponto de morrer. Meio morto, meio vivo. Mais para lá do que para cá. E aí a parábola, eu estou sintetizando, tá? A parábola diz então que um sacerdote veio, um da linhagem de Levi veio, olhando, não teve compaixão e foi embora. Um levita veio, que trabalhava no templo, olhou, foi embora. O samaritano veio, desceu do animal dele, limpou com vinho, colocou óleo, colocou na própria montaria, levou para a hospedagem,
pagou para a pessoa que estava da hospedagem, falou, olha, está aqui para alguns dias, tudo que ele gastar, o resto eu pago na volta. É exatamente a tipificação da igreja. Jesus arrebenta o status quo religioso, contando uma história refinada, que está há mais de 2000 anos sendo contada. A pessoa que deveria ter compaixão, que conhecia as leis, não se simpatizou. Aquele que deveria cuidar dos louvores, das coisas, também não simpatizou. O samaritano, o puro, o impuro, aquele que vinha de uma cidade contaminada, idólatra, esse faz o que tinha que fazer. O bom samaritano, ele é a tipificação de Jesus, porque ele desce, ele nos lava com o sangue dele, que seria então o vinho que ele usa para limpar as feridas, ele derrama o óleo, que é para impedir, né, que bactérias entrem, é a presença do Espírito Santo. Ele coloca o samaritano, então, no animal, onde ele fala para a gente, né, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, ele coloca sobre os ombros dele, ou seja, sobre o animal dele, ele começa a andar, enquanto coloca a pessoa machucada no animal. E a hospedagem deveria ser a gente. A pessoa da estalagem deveria ser nós. Porque Jesus falou, ó, tá aqui, tá entregue, tudo que ele gastar, tudo que ele tiver, tá pago para você e o restante eu pago no final. A estalagem é a tipificação da igreja real que deveria existir. Não paredes, né? Mas nós. Quando nós fazemos boas obras. Mas o que eu quero dizer com isso? Que Jesus, ele constrangeu aquela sociedade de tamanha forma que ele acabou com a estrutura. E lá em João 4, Jesus declara assim, ó, creia em mim, mulher, está falando para a samaritana, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, que seria o Monte Gerizim, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Vamos entender, a salvação de fato veio pelos judeus, por Jesus. A samaritana é a tipificação do mundo, dos gentios. Jesus veio como judeu, mas ele veio para salvar nós também. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, ele está dizendo que vocês não vão mais adorar, seja em Jerezim ou Jerusalém, vocês vão me adorar através de mim, em qualquer lugar. Que é o que nós estamos fazendo aqui, amém? Amém? Tá louco, né? Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus aqui começa a quebrar todo o rito cultural religioso da época. Não, eu só consigo adorar e só tem validade se eu for no templo lá em Jerusalém. Não. Jesus está falando, não. Deus é espírito e importa que o verdadeiro adorador o adore em espírito e em verdade. Dá para fazer andando de moto? Dá. Dá para fazer caminhando? Dá. Dá para fazer trabalhando? Dá. Dá para fazer em casa, quando você faz a refeição? Dá. Dá para fazer no templo? Dá. O que Deus está buscando? O teu coração. O teu coração. E talvez você possa se perguntar assim, mas por que Jesus fez isso? Porque Jesus ele vem tampando o buraco que a humanidade foi fazendo. Nunca foi plano original ter essa separação. Deus permitiu, porque é a decisão humana. Jesus veio e arrumou esse processo de Samaria e Jerusalém. Quer ver uma outra coisa que Jesus arrumou? Quando Jesus nasce, ele nasce verdadeiramente homem, porque nós que somos evangélicos, nós cremos na Trindade. Nós cremos que Jesus é o verdadeiro Deus, que se fez homem como nós, que morreu e ressuscitou. Nós precisamos crer nisso, isso é a doutrina básica bíblica. Tá? Qualquer coisa disso é doutrina de homens, a gente pode discutir. Isso é legal, isso não é legal, isso gosta da igreja, não gosta. Tudo bem, é coisa humana. O método da liturgia a gente pode debater. Agora, bíblico a gente não vai debater essa parte, tá? Jesus, ele tinha o direito legal de reivindicar essa posição, porque só poderia libertar Samaria se ele fosse judeu e se ele fosse membro do, digamos assim, membro do direito legal da época.
A legislação da época, ou seja, a legislação judaica na época, ele entendia o seguinte: tanto faz se o Davi sendo meu filho natural ou se eu adotar ele, a partir do momento que eu adoto ele como meu filho, ele passa judaicamente a ser o meu descendente direto, tudo bem? Só que aqui tem um problema, e agora eu vou dar um nó na cabeça de vocês. Lembra que eu falei da linhagem dos reis, norte, sul, a guerra que acontecia? Então, Salomão teve vários descendentes depois, certo? Teve um dos descendentes de Salomão, chamado Jeconias, conseguiu fazer o que era muito errado. Ao ponto do próprio Deus amaldiçoar. Falou, nenhum descendente seu entrará no trono mais. E aí acabou o problema. Começou o problema. Porque existia a promessa de que um descendente de Davi seria, até o final dos tempos, rei. Mas como se o próprio Deus lançou uma maldição, tamanha afronta que esse rei chamado Jeconias fez. Ou seja, a gente tem um problema, porque o pai de Jesus chamado José, o pai adotivo, é da linhagem de Jeconias. Ou seja, para facilitar para vocês, tá? Tem vários reis no caminho, eu vou pular eles. Davi, Salomão, Jeconias, José. José é pai adotivo de Jesus. Só que, por essa linhagem legal, ele não pode assumir o trono. Não tem como. E aí, qual foi a sacada de mestre de Deus? Vamos por Maria. Mas como assim Maria? Então, muitos teólogos entendem a linhagem. A linhagem tem duas genealogias bíblicas. Meu Deus, fugiu. Mateus ou Marcos? Acho que é Mateus. Em Mateus, se não for Mateus, é Marcos, tá? E uma delas vai falar... Mateus. Vai falar sobre a genealogia de José, que vai remontar, então, a Salomão. Linhagem direta real. Trono, tá? Trono. A linhagem de João vai falar da de Maria. Olha que bacana. Linhagem real, Salomão. Só que Salomão, filha de Batseba, com o rei Davi. Só que existia um outro irmão de Salomão chamado Natã, humilde, que nunca foi rei. Sempre foi esquecido. Lucas? Tá. Não, Lucas fala de Maria. Então, da linhagem de Maria. Tá, eu quero que veja da linhagem de José, se eu não me engano é Mateus. Vamos lá, vamos ver. João não é? É certo. Tá aí, ela me roubou, o que eu tô falando? Tá. Batseba teve um filho, Salomão, linhagem real. Só que no meio do caminho, Jeconias fez o que era errado, Deus não vai, não tem mais rei a partir de você. Acabou. Então qualquer um que assumisse, inclusive se Jesus viesse da semente de José, ia ter um problema teológico ali que não sei nem como é que Deus ia resolver esse trem. Entendeu? Porque ele né, acabou, não pode ter rei. Então José deu, digamos assim, a legislação judaica da linhagem real, mas ele não podia assumir a partir de José. A sanguínea não, a biológica não. Mas por Maria, ele veio por Natã. Natã foi uma linhagem esquecida, porque tu tem vários filhos, né? No caso, Salomão foi, aí depois os descendentes de Salomão foram, o restante foi tudo, tadinho, abandonado. Vocês já ouviram falar de Natã, irmão de Salomão? Nunca, nem sabiam. Coitado do cara, abandonado, esquecido. Mas tem sangue real. Tem sangue real da linhagem de Davi. Lembra, a promessa foi a Davi haverá para toda a eternidade um representante legal da sua linhagem, Davi. Não necessariamente Salomão. Certo? Natã, aí veio pam, 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 Eli com H, tan, Maria. Maria da linhagem de Natã. Ou seja, o sangue de Jesus, aquele 50% da biologia, travou. E Deus resolve um problemão, dando autoridade sanguínea, biológica e legal de realeza. Jesus tinha todo o poder, tanto na terra, biológica, quanto espiritual, de acordo com a promessa, de chegar com o pé na porta e arrebentar a estrutura do muro que separava Jerusalém de Samaria. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Não interessa a tua linhagem. Não interessa se você é do norte, do sul, do centro-oeste, do Brasil, do
importa muito pouco para Deus o tanto de eloquência, de conhecimento intelectual que você tenha, o tanto de adoração, de acordes musicais que você consegue tirar de ouvidos. Para Deus importa muito pouca coisa. A única coisa que de fato importa, e nós devemos sair daqui hoje com isso latente, é que é o teu coração que Ele quer. Quando eu falo teu coração, é a tua disponibilidade. Ah, mas eu errei. No Salmo 50, Davi, ele clama, ele fala, Senhor, pequei a ti, somente a ti. Não, ele pecou contra Urias, ele matou Urias. Ele destruiu uma família porque ele desejou a mulher chamada Batseba, que era mulher de Urias, e ele quebrou a estrutura daquela família. Ele matou Urias. Ele se tornou assassino. Urias tinha uma mãe. Urias tinha um pai, tinha família, tinha amigos. Eu lembro que meu irmão falava assim, cara, eu bebo e não tô nem... Eu falei, mas cara, você tá prejudicando a mãe, prejudicando a gente. E meu irmão era alcoólatra. Ele falou, não, só eu tô me prejudicando. Esse é o maior erro de quem tá no caminho do mal, achar que só ele que tá se machucando. Não, todo mundo que se importa contigo, tudo que de ruim acontece contigo impacta todo mundo, tanto pro mal quanto pro bem. E Davi fala assim, Senhor, pequei contra ti, somente contra ti. Porque Davi tinha uma sacada que ninguém mais tinha. Ele entendeu, ele falou assim, ao longo do Salmo, você vai lendo e você vai falando assim, ele, em momento nenhum, ele arruma desculpa. Não, eu fiz isso por conta disso. Não, eu errei, eu pequei. E Senhor, eu pequei contra ti. E aí logo embaixo ele fala assim, não me tires da tua presença. O desespero de Davi era sair da presença de Deus. E a segundo desespero de Davi, não retires de mim o teu espírito. Porque Davi sabia o que acontecia quando Deus tirava o espírito. Lembra? O primeiro rei foi Saul, antes dele. Saul fez o que era mal, o que Deus fez? Retirou o espírito. Quando Deus retirou o espírito de Saul, deu errado na vida de Saul, de mal a pior. Não foi porque Deus quis, foi as ações de Saul. Então Davi sabia que o erro que ele tinha feito prejudicou muita gente, sim. Só que, como a gente diz, né? O negócio real era com Deus. Senhor, eu pequei contra ti, o Senhor não esperava que eu fizesse isso. Não tires o seu espírito de mim. Não me tire da sua presença. E Deus vai lá e lança uma promessa messiânica. Que o Messias viria da linhagem dele. E veio. E o que o Messias fez? Destrói um apartheid, acolhe quem era esquecido, regenera quem estava quebrado, abençoa quem tinha sido amaldiçoado, rompe barreiras geográficas, pega pessoas completamente distantes uma da outra, um cobrador de imposto, um pescador, depois Paulo, um intelectual, um dos maiores intelectuais da época, faz um mexe nisso tudo e manda, vai para o mundo servir. Não é vai para o mundo conquistar, vai para o mundo servir. O nosso chamado é para servir. Como é que a gente serve, pastor? Sendo Jesus na vida de alguém. Não estando no lugar de Jesus, isso é impossível. Mas sendo um facilitador na vida de alguém. Facilitando a vida de alguém em algum momento. É assim que a gente vai fazendo, passo a passo. É não querer sair da trilha reta, direto para o templo, evitando pular. Gente, é muita burrice, né? Você atravessar um rio, entrar num vale, entrar num deserto escaldante, pular o rio de novo, encarar uma subida de Jericó a Jerusalém com risco de assaltantes, só para não encarar o cara. O que Jesus falou? Vai lá e encara. Encare os seus problemas. Peça desculpas. Ah, mas eu não vou desculpar. Paciência. A minha vida vai seguir.
A gente tem algumas décadas combinadas aqui. Se nós combinarmos, a gente tem alguns séculos aqui. Se a gente começar a pedir, você se lembra de alguém que você não quer mais falar? Talvez você fale, eu lembro de alguém que eu não quero nem ver pintar de ouro. Não tem essa frase? Nem pintar de ouro? Então, aí a gente tem um problema teológico. Que Jesus falou assim, que eu só vou te perdoar se você perdoar. Né? Lembra do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Como é que funciona? Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós, assim como nós, assim como nós. É da mesma forma. Então, para nós, não cabe guardar mágoa. Ah, mas dói, pastor. Você não tem noção de como dói. Olha que algumas coisas eu sei. E careca de tanto doer. Mas, eu quero te falar uma coisa, por experiência própria. Quando a gente está meio morto, Jesus sempre coloca alguém ao nosso socorro. Davi sempre foi salvo. Davi sempre foi protegido. Deus sempre permitiu que ele colhesse uma parcela dos erros dele. Mas Deus sempre dava um jeito de acelerar o processo de Davi. Davi, por conta da origem do problema, ele teve muito sofrimento na família dele. Só que o coração dele era tão impactante para Deus que a promessa do Messias veio da linhagem dele. Vocês têm noção disso? Você faz assim com a minha cabeça, como eu começo a ler, quando eu começo a viajar na geografia bíblica, como eu começo a entender a ótica da, digamos, da estratégia militar, que isso aqui é pura estratégia militar. Como é que você destrói o inimigo sem entrar em conflito? Jesus fez. Jesus ele conseguiu destruir anos de violência, de abandono, de distanciamento, com um pedido, dá-me água porque eu tenho sede. E a mulher fala, mas sendo você judeu, como é que você pede para mim? Então, é que vai chegar o dia que nem lá, nem aqui, você está olhando para aquele que te dá água viva. A mulher entende, a mulher volta para Samaria, traz o povo, ele começa a pregar, vai embora, a mulher começa a divulgar, um pouquinho, assim, um encontro. A gente está aqui toda semana lendo, aprendendo, a gente não consegue às vezes dominar o nosso coração. Mas pastor, eu não estou bem para fazer. Quem disse que tem que estar bem, filho? Tem uma frase que eu digo ali na academia, eu digo algumas frases lá, né? Mas eu digo assim homem faz o que tem que ser feito, criança faz o que quer. A nós, homens e mulheres, cabe ajudar e pregar. Acabou. O resto, eu estou sentindo, né? Não tem que tintim nada. Não estou sentindo o Espírito. Você não tem que sentir, você tem que abrir a boca e pregar e ajudar. Em que horas? Quando alguém pedir. Mas eu não posso. Dá teu jeito. Se arruma, se apluma e vai. Está em guerra aqui. Nós estamos em guerra. Que guerra, pastor? A nossa alma, ela é eterna. Mas a nossa relação e nossa emoção, não, ela é passageira. Nós às vezes estamos alegres, e logo em seguida estamos tristes. Está esperançoso, daqui a pouco a gente está ansioso. Como é que foi que você falou hoje, meio-dia? Eu sei que eu não tenho que estar ansiosa. Isso. Mas tá difícil às vezes. E quando a gente fala tá difícil, você tá apagando a fé? Não. Gente, acho que foi para ti que eu falei, né? Você ter fé e ter medo exige acreditar em algo que não aconteceu. Certo? Tanto a fé quanto o medo exige você tomar assim, isso vai acontecer. Eu já ouvi muitos pregadores falando assim, o mal que eu temia me sobreveio, citando o livro de Jó. Jó tinha medo de perder os filhos? Perdeu. Tinha medo de ficar pobre? Perdeu. Tinha medo de ter doença? Teve. Mas tem outra passagem bíblica que anula essa. Tem um salmo que diz que Deus me livrou de todos os meus temores. O que eu tenho de prática? E talvez daqui a pouco já vale a vinda de hoje aqui. Quando o medo vier, e o medo vai vir, quando a ansiedade vier, e ela vai vir, você vai falar, tô com medo disso. Sabe o que eu faço? Eu medito na seguinte frase bíblica.
E Deus me livrou de todos os meus temores. Eu falo de novo. E Deus me livrou de todos os meus temores. Ah, mas vai dar problema. E Deus me livrou de todos os meus temores. E aí o diabo começa a cutucar os tridentes para cá, esquentar ali para ficar. E Deus me livrou de todos os meus temores. E Deus me livrou de todos os meus temores. Daqui a pouco eu falo, é verdade. É pequeno o que está passando. E assim você vai passando de nível e indo para o próximo round. Entendeu? A guerra é até o final. É todo dia uma escolha de Jesus. Todo dia, de novo e de novo. Do mesmo jeito, para quem está casado, todo dia você escolhe permanecer casado. No caminho do bem, todo dia você escolhe estar no caminho do bem, porque todo dia vai vir a oportunidade de você se desviar do caminho do bem. É todo dia, um passinho de cada vez. Como é que você vai conseguir ter um casamento longo? Todo dia, escolhendo o caminho do bem. Escolher fazendo algo melhor todo dia. Como é que você vai ser um bom empresário? Fazendo o caminho do bem. E vai surgir oportunidade para fazer o errado? Se vai, né? Claro que vai. A gente vai fazer o quê? Escolher o caminho do bem. Ah, mas tem que pagar imposto. Vamos pagar o imposto, vamos trabalhar um pouquinho mais, a gente vai estender a hora de 6 até 6:30. Todo dia, um pouquinho mais. Porque a conta fecha um dia. E quando a conta fechar, Deus queira que a gente esteja com saldo positivo, um azulzinho. E não no negativo. Amém? Amém.